Bom dia, nono ano. Estou aqui mais uma vez, tá? Para gravar a segunda aula, a aula número 2 de português, a continuação do capítulo, tá? Aonde a gente parou. Então, iremos hoje, a nossa aula de hoje será sobre pronome relativo, tá bom? Seguindo sequência do livro de vocês. Sim, o que é um pronome relativo? É uma classe de pronomes que substitui um termo da oração anterior e estabelece relação entre duas orações. Então, na aula número 1, a gente explicou já, né? O pronome relativo é aquele que introduz a oração subordinada adjetiva. Quem introduz é o pronome relativo, né? Que foi dito que pode ser o pronome que, o cujo, onde e assim por diante. Então hoje iremos conhecer detalhadamente cada um, a sua função e a sua estrutura. Então o pronome relativo, como foi dito, ele é uma classe de palavra. É uma classe de palavra que serve para substituir. Ele substitui um termo da oração anterior. Ele substitui quem? O nome. Geralmente ele vai substituir o substantivo. Geralmente é esse nome. O nome que é relacionado aqui, que ele fala, é o substantivo. Vejam aqui o exemplo. Não conhecemos o aluno. O aluno saiu. Observe que nesse exemplo, o pronome relativo ele vai substituir um termo. Que termo é esse? O substantivo. O substantivo aluno. Observe. Não conhecemos o aluno que saiu. Como se pode perceber, o que nessa frase está substituindo o termo aluno. Por quê? Porque aluno é o substantivo. A principal função do pronome relativo é fazer essa substituição. Ele substitui geralmente o nome. Aqui no caso desse exemplo, o aluno aqui é o nome, que se refere a um substantivo. E está relacionando a segunda oração com a primeira. Observe, ó. O quezinho aqui, ó, exercendo função de pronome relativo. Ele está fazendo o quê? Ele está ligando, entendeu? Ele vai fazer a substituição do nome. O nome que no caso é o aluno. Nós vamos conhecer a classificação desses pronomes relativos. Os pronomes relativos, eles vêm em formato de dois. Eles podem ser variáveis e não invariáveis. Quais são os variáveis? Aqueles que variam. Vamos conhecer detalhadamente cada um. O qual, a qual, os quais e as quais. Cujo, cuja, cujos e cujas. Quanto, quanta, quantos e quantas. Por que esses pronomes que eu acabei de dizer, que eu acabei de ler, eles são classificados como pronomes variáveis? Porque eles variam, entendeu? Em gênero e número. Eles têm o masculino e o feminino, o singular e o plural. Os invariáveis, observe, nós temos o pronome que, quando equivale a qual e suas flexões. Nós temos também o pronome quem, quando equivale ao qual e suas flexões. E temos também o pronome onde, quando equivale a no qual e suas flexões. Pronomes precedidos de preposição. Observe o que eu vou explicar agora. Ó, preposição exigida pelo verbo, pronome relativo e o termo regente. Havia condições
diálogo. Havia condições que nos prejudicávamos sem sujeito. Havia condições em que insistir em que? Observe que em cada exemplo desse, nós temos a preposição que é exigida por um verbo. Observe que em cada um a gente tem a presença de um verbo. Nesse exemplo a gente tem o verbo opunhávamos. No exemplo 2, o verbo concordávamos. Em seguida, desconfiávamos, prejudicávamos e insistíamos. Observe que em cada exemplo a gente vê que nós temos a presença de uma preposição exigida pelo verbo. Em cada uma, observe a preposição a preposição com, a de e a em. Observe que em cada um o verbo exigiu uma preposição ligado ao pronome. Observe o pronome que em cada um a gente teve a presença do pronome. Agora nós iremos conhecer cada pronome explicando a sua função, para que ele serve. Vamos lá. Vamos iniciar com o pronome quem. Quando devemos usar? Em que forma? E como é o correto? O pronome relativo quem, ele se refere a uma pessoa ou uma coisa personificada. No exemplo, não conheço a médica de quem você falou. Observe que nesse exemplo a gente está falando de alguém. Ele se refere a uma pessoa ou uma coisa. No exemplo 1, ele está se referindo à médica, que é a pessoa. Não conheço a médica de quem você falou. Exemplo 2. Esse é o livro aqui impresso como companheiro. Observe que aqui ele está fazendo referência a uma coisa. Quem é a coisa que ele se refere? Ele está se referindo ao livro. A referência dele aqui ao livro. Ele tem função de que ele se refere a pessoa ou uma coisa personificada. Agora iremos continuar ainda com o pronome quem. Quando o relativo quem aparecer sem antecedente, claro, ele é classificado como pronome relativo indefinido. Que termo é esse? Quem atravessou foi mutado. Observe que o quem, que o pronome quem não tem ninguém antecedendo ele. Nesse caso, ele tem função de pronome relativo indefinido. Por quê? Porque não tem nenhum termo antecedendo ele. Nesse caso, ele é classificado como pronome relativo indefinido. Quando ele possui antecedente, aqui é o caso contrário. Quando ele possui antecedente, ele vai ser classificado de outra forma. Se não tem antecedente, esse pronome relativo quem é classificado como pronome relativo indefinido. Agora, quando ele vier com antecedente, o pronome relativo quem virá precedido de uma preposição. Eu tenho certeza que todo mundo já conhece, né? A turma do 9º ano já sabe quais são as principais conjunções na gramática normativa. Nesse caso, a gente tem um exemplo. João era o filho a quem ele amava. Observe que nesse exemplo, o pronome quem exigiu uma preposição. Qual foi a preposição exigida pelo verbo? A preposição a. Nesse caso, quando ele exige, quando esse termo vem antecedendo alguma palavra, né, que no caso aqui é o filho, ele vem classificado, né, como pronome relativo, né, junto com uma preposição. Agora iremos conhecer o pronome relativo que. O pronome relativo que é o de mais largo emprego. Ele é conhecido, ele é chamado na nossa gramática, ele é conhecido, né, por alguns gramáticos como o pronome relativo universal. Por quê? Por que ele é chamado de pronome relativo universal? Porque ele é muito usado. Entre todos os pronomes relativos, o mais comum, o mais
universal, ele é usado em todo o universo. Pode ser empregado com referência a pessoas, a coisas, e também ele pode vir no singular ou no plural. No exemplo, conheço bem a moça que saiu. Observe a presença do pronome relativo que. Ele foi empregado relacionado a quem? A uma pessoa. Quem foi a pessoa que ele fez referência? A um nome, a moça, né? A um substantivo. Não gostei do vestido que comprei. Acompanhe, ó, nós temos aqui a presença do pronome relativo que, fazendo referência a uma coisa. Quem é essa coisa? Ele está se relacionando ao vestido. Eis os instrumentos de que necessitamos. Observe aqui a presença do pronome relativo que, fazendo referência a coisa. Que coisa é essa? Ao instrumento. Então, ele é relacionado, ele sempre faz referência a pessoas ou coisas. Nesses três exemplos, no exemplo 1, ele faz referência a uma pessoa, a uma moça. No exemplo 2, ele faz referência a uma coisa, né, o vestido. E no exemplo 3, ele faz referência novamente a outra coisa, que são os instrumentos. Observe, de todos, o mais comum, o mais conhecido é o pronome relativo que, por isso ele recebe esse nome de pronome relativo universal. E não esqueçam que a função do pronome relativo é introduzir as orações subordinadas adjetivas. O pronome relativo que pode ter por antecedente o demonstrativo o, a, os e as. Sei o que digo. Observe, ele está relacionado com o antecedente o, no exemplo 1. O pronome o aqui, ele equivale àquilo. Quando precedido de preposição monossílaba, emprega-se o pronome relativo que. Com preposições de mais de uma sílaba, usa-se o pronome relativo qual e suas flexões, né? Ele pode vir o qual, os quais, as quais. Não esqueçam. Aquele é o machado com que trabalha. Vamos localizar o pronome relativo? Nós temos, ó, o pronome relativo que, ó, nós temos a presença da preposição e ele está fazendo referência a uma coisa. Que coisa é essa? A um machado. No exemplo 2, aquele é o empresário para o qual trabalho. Observem a presença, ó, do pronome relativo acompanhado da preposição e ele faz referência a uma pessoa. Quem é essa pessoa? Ele faz referência ao empresário. Então, gente, olha, precisa de quê? Precisa de leitura, entendimento. O pronome relativo, ele pode ser complicado, mas você, para isso, precisa ler bastante, ouvir bastante o áudio, fazer pesquisa, tá bom? Mas não é um bicho de 7 cabeças. Você consegue acompanhar. Agora, iremos ao pronome, iremos conhecer a função do pronome relativo cujo e suas flexões. O pronome relativo cujo e suas flexões, ele é chamado de, ele é relativo possessivo. Ele equivale a do qual, de que, de quem. Ele deve concordar com a coisa possuída. Não esqueçam, tem que haver a concordância com a coisa possuída. Quais são eles? Ele faz flexão a do qual, de que e de quem. E não esqueçam, ele deve concordar. Se não haver concordância, você tem que parar, refletir, fazer tudo de novo. Se não houver a concordância do pronome com a coisa possuída, não vai estar correto. Exemplo: consertaram as árvores cujos troncos estavam podres. Ó, cortaram as árvores cujos troncos estavam podres. Vamos localizar o pronome relativo? Nós temos a presença do pronome relativo cujos. Por quê? Por que
no plural? Porque ele está fazendo concordância. Ele está fazendo a concordância com a coisa possuída. Nós estamos falando de árvores, de troncos. Nós estamos falando de mais de uma árvore. Se nós temos mais de uma árvore, ele tem que fazer a concordância, ele tem que ir para o plural. Por isso ele ficou cujos. Em vez de cujo, ele foi para o plural para concordar com troncos e árvores. Agora iremos conhecer o pronome relativo onde. Vamos observar. O pronome relativo onde deve ser usado para indicar lugar e tem sentido aproximado de em que e no qual. Esta é a terra onde habito. Observe a presença do pronome onde, fazendo concordância com terra, né? Que é o nome. Observe, ele deve ser usado para indicar lugar. Ele está aqui fazendo relação à terra, né? Que é, ó, esta é a terra onde habito. O onde ele não indica movimento, tá? Ele existe ali coisas paradas, é um verbo que não se movimenta, é um verbo parado, ele não tem a movimentação. Agora vamos continuar. Onde é empregado com verbos que não dão ideia de movimento. Eu tinha acabado de falar. Não esqueçam, é diferente de aonde, vocês vão ver já já. Ele não indica movimento. É empregado com verbos que não dão ideia de movimento. Ele pode ser usado sem antecedente. Não é obrigatório ele vir com antecedente. Nunca mais morei na cidade onde nasci. Vamos localizar o pronome. Ó, nós temos a presença do pronome onde, fazendo referência a quem? A cidade, né? Ele está dizendo que nunca mais morou na cidade onde nasceu. Observe que o verbo, ele não faz referência a movimento. É um verbo parado, tá bom? Porque ele é necessário o verbo do pronome onde não pode indicar ideia de movimento. Agora vamos ver a diferença. Agora é a hora da gente conhecer o pronome relativo a onde. A gente viu onde, que diz que o verbo não faz ideia, né? Ele não dá ideia de movimento. Agora vamos ver a diferença. O aonde é empregado com verbos que dão ideia de movimento. Então, nós temos agora o contrário. Enquanto onde o verbo não indica movimento, o pronome relativo a onde dá ideia de verbo em movimento. E equivale a para onde, sendo resultado da combinação da preposição a mais onde. Exemplo: as crianças estavam perdidas sem saber aonde ir. Observe desse exemplo. As crianças estavam perdidas sem saber aonde ir. Vamos localizar o verbo e vamos localizar o pronome relativo. Nós temos aqui, ó, o pronome aonde. Nós temos o verbo e observe que ele dá ideia de movimento. Nós não sabemos aonde ir. Ele é totalmente ao contrário do pronome relativo onde. Enquanto onde o verbo não indica movimento, o aonde indica movimento. Eu não sei aonde ir, então eu estou sem saber. É um verbo que não sabe aonde ir, então ele está indicando movimentos. Então, eu queria encerrar aqui com vocês fazendo uma... Vamos voltar e rever tudo novamente. Ó, estudamos o quê? Pronome relativo. Como foi dito bem no início, a função do pronome relativo é qual? A função do pronome, ele representa o quê? Ele representa o nome já mencionado antes, né? Como antecedente. E eles introduzem as orações subordinadas adjetivas. A função dele, entendeu? É fazer uma troca, entendeu? Relacionada ao antecedente. Esse antecedente ele é chamado de nome. Quem exerce a função do nome aqui vai ser o substantivo, a classe gramatical dos substantivos. E eles têm por função introduzir a oração subordinada adjetiva. Nós temos
nós temos os pronomes relativos variáveis e temos os pronomes relativos invariáveis. Então, os variáveis são aqueles que se flexionam, eles têm as suas flexões no singular e no plural, no masculino e no feminino. Aprendemos também que os invariáveis, né, são aqueles que não existem flexões, como o pronome relativo que, né, o como, entenderam? Então, nós já conhecemos também que o que, ele é chamado de pronome relativo universal. Por quê? Entre todos os pronomes relativos, nós temos aquele, entenderam, que tem mais uso. Então, o que, ele é mais usado, ele é o mais conhecido nos nossos exemplos, na nossa gramática, nos nossos textos. Por isso, ele recebe esse nome de pronome relativo universal. E eu queria pedir para vocês que vocês acompanhassem as atividades, tá bom? Eu queria que no capítulo 2, tá? No capítulo 2, vocês respondessem as atividades da página 83 a 97. No capítulo 3, as páginas 102 a 105. Em sequência, vocês irão para a página 112 a 124. Vocês irão responder essas páginas. Qualquer dúvida em relação aos assuntos mencionados no vídeo aula número 1, né, que foi da semana passada, sobre as orações subordinadas, né, substantivas e adjetivas, vocês entrem em contato comigo pelo grupo, né, que já foi criado, ou pelo meu privado. E hoje, a videoaula número 2 de português, introduzimos os pronomes relativos. Apesar que a gente já tinha falado na aula passada, né, que eles introduziam as orações subordinadas adjetivas. Então, eu peço que vocês respondam essas atividades. Qualquer dúvida, me procurem, tirem dúvida no meu privado ou no próprio grupo, tá bom? Eu posso mandar áudio, a gente pode conversar. E na próxima videoaula, a gente vai continuar falando sobre as orações subordinadas adverbiais, que vai estar lá no capítulo 4, tá bom? Nós estamos fazendo sequência do livro, tá bom? Nós não iremos ultrapassar, vamos seguir sequência. Hoje foi pronomes relativos e na próxima videoaula iremos introduzir as orações subordinadas adverbiais que está no livro de vocês, no capítulo 4. Tá bom? O meu muito obrigado. Um abraço a todos, tá? Fiquem em casa, se protejam, só saiam se for necessário. Um abraço da professora e até a próxima aula.